Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, dá um joinha, isso coopera na divulgação dos vídeos, ativa o sininho para receber as notificações, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo. Comente aí, abaixo tem um espaço para você deixar o seu comentário a favor ou contra, sempre com base bíblica, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com seus irmãos de igreja, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim. Esse canal ele pertence a um Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Hoje a gente vai ver uma palavra que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 6. Diz assim, o texto: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse texto relata aí a queda do homem, a queda do homem e da mulher. Muito bem, meus irmãos, o título dessa pregação de hoje é Se conheça antes de conhecer a Jesus Cristo. Então é importante não inverter a ordem correta das coisas de Deus. É necessário que a gente se conheça primeiro para depois a gente conhecer Jesus Cristo. Senão a gente não vamos conhecer Jesus Cristo na sua plenitude. Nosso conhecimento vai ser deficiente. Então eu vou ilustrar uma situação aqui. Houve a rebelião lá no céu, Satanás, Lúcifer, 1/3 dos anjos ele carregou com ele, foi lançado na terra, ele pecou primeiro e esse pecado foi transferido para o gênero humano. Que pecado? A soberba, o orgulho. O que é orgulho? Que está em Satanás e foi transferido para nós. Foi transferido para mim, para o senhor, para a senhora. O que é soberba? Soberba é você querer ser mais do que você é. Você querer saber mais do que você sabe. E você querer possuir mais do que você tem. E isso foi gerado no coração de Lúcifer, lá no céu, quando iniciou a rebelião. Isso é o que está no coração dele, e quando ele veio para a terra, e quando houve a queda, como eu acabei de ler aqui, então o homem, a partir de Adão e Eva, todo homem, ele tem esse sentimento, ele tem esse pensamento, essas características, faz parte do nosso ser. Querer ser mais do que a gente é, querer saber mais do que a gente sabe, e querer possuir mais do que a gente tem. Esse sou eu e esse é você. Satanás é assim como se ele tivesse contaminado. Tem um filme, A Experiência, muitos anos atrás, que de um ser humano ia transferindo, ia contaminando os outros. É mais ou menos isso, eu acho que já deu aí para os senhores compreenderem. Então, nós fomos contaminados a partir do primeiro casal, o primeiro ser humano, nós somos contaminados com esse mal, com a soberba de Satanás. A gente não adquire isso na caminhada, na adolescência, na infância, na fase adulta. Não, isso já nasce conosco. A gente já nasce assim, querendo ser mais do que a gente é, saber mais do que a gente sabe, possuir mais do que a gente tem. Esse sou eu, esse é você, seja quem você for. Ok? Eu separei uns versículos aqui, a gente vai ler para ajudar. Vamos abrir lá em Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Diz assim o texto, verso 9: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias, o profeta Jeremias está dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que
todas as coisas, todas, né? E perverso, algumas traduções depravado, corrupto, quem o conhecerá? Muito fácil de entender, né? O nosso coração é corrupto, é perverso, é depravado, mais do que todas as coisas. Não existe nada no universo, não somente no mundo, no planeta Terra, mas no universo, mais corrupto, mais depravado, mais perverso do que o coração do ser humano. É o que o texto está dizendo. E quem o conhecerá? Dá a entender que ninguém conhece, né? Somente Deus conhece o coração do homem. Um ser humano não tem a condição de conhecer o coração do seu próximo, né? Então o nosso coração, que na verdade, né, é a nossa alma, porque o coração é um órgão, né, vascular, ele não pensa, ele é um músculo, né, ele bombeia sangue para todo o corpo. Na verdade, quando fala em coração, está falando da nossa alma, que é onde geram os sentimentos. Calor, frio, alegria, tristeza, na verdade fala da alma. Então não existe nada mais corrupto, mais perverso no universo do que o nosso coração. Nem os seres extraterrestres, né, esses alienígenas aí, aí tem muitos relatos, né, que eles existem. Eu mesmo tive 2 oportunidades. A primeira foi em maio de 2019. Eu trabalho no computador e como cansa, né, as vistas, final de tarde geralmente eu dou uma parada, vou lá no quintal, fico olhando para o céu, falando com Deus. Eu tenho esse hábito, né, dar uma relaxada. Naquele dia, em maio de 2019, eu dei uma parada aqui, fui lá para o quintal, estava uma tarde, 4 horas da tarde mais ou menos, e sol, né, estava bem claro. E eu fiquei olhando para cima, conversando com Deus, de repente eu vi um objeto bem alto. E era rápido, né? Ele estava bem rápido. Ele era metálico. Por quê? Porque o sol estava desse lado e refletia, né, na lateral dele. Não era um balão, presbítero? Não. Não era um drone? Não. Não era. Eu fiquei... Eu não sei nem que palavra usar aqui, né? Eu fiquei, ao mesmo tempo, maravilhado, assustado, porque é uma experiência única, de verdade. Eu não sabia se eu ficava olhando, se eu corria, pegava o celular para filmar, enfim. Então eu fiquei observando até ele sumir, né? Bem alto mesmo, rápido. E eu, sinceramente, é uma experiência indescritível, indescritível. Eu não sei, não consigo dizer em palavras. E também uma segunda vez, isso foi em novembro do ano passado, num domingo, eu e meu irmão, né, a gente congrega muito perto, eu já tinha me trocado, já estava escuro, 6h15 da noite, então eu fui lá no quintal, né, como eu falei, eu gosto de ir lá, falar com Deus, olhar para o céu, e eu já tinha terminado de me arrumar e estava esperando o meu irmão, né, terminar para a gente ir para a igreja. Foi quando eu olhei para o alto, estava lá olhando, de repente veio um objeto rápido, alto, um objeto luminoso. Não era um drone, não era. Certeza, presbítero? Certeza. Era um avião? Não, não era. Avião, você sabe, né? Tem aquelas, ele tem geralmente 3 luzes e 2 delas piscando, né? Nas asas e no centro, embaixo da aeronave. Não era. Era um objeto luminoso. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. De novo? Aí eu chamei o meu irmão, né? Eu chamei, falei, Marcelo, corre, vem aqui. E ele veio, o que foi? Eu falei, dá uma olhada. Olha aquilo lá em cima, fala para mim que aquilo é um avião. Ele olhou e falou, meu Deus, o que é isso, Márcio? Eu falei, bom, eu acho que não é aqui da Terra. Não é desse planeta, né? Enfim, há muitos relatos, né, de que eles existem. Mas o que eu quero dizer com isso? É importante eu dizer isso. Lúcifer, ele foi lançado aqui na Terra. Ele corrompeu o gênero humano, né? A natureza, o sistema, a criação, os animais, aqui na Terra. Né? E não estes seres, né? Eu acho que deu para entender. Né? Então, eu acho que nem esses... O que eu quero dizer, na verdade, com isso? Eu acho que nem os seres extraterrestres, eles matam um ao outro, roubam um ao outro, ferem um ao outro. Isso só acontece
realmente com o ser humano, né? E eu também não acredito que os seres espirituais, um anjo faria mal a outro anjo, ou sei lá, um anjo mataria outro anjo. Não acredito nisso, né? Eles são organizados, eles são obedientes, né? Então isso só ocorre, né? Esse coração, essa alma perversa, depravada, corrompida, mais do que todas, isso só acontece no gênero humano. É só conosco que acontece. Vamos ver agora um outro texto que eu anotei aqui, Jeremias 5:28. Vamos lá ver rapidinho. 5:28. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei abismado, gelei. Não sei, talvez seja difícil encontrar alguém que tenha lido aí esse texto, alguém aí atrás dessa câmera. Jeremias 5:28 diz assim: engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Vamos ler só a primeira parte, né, a parte A. O profeta Jeremias está profetizando, né, contra a perversidade, né, dos homens naquele período de Israel, né? Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos demônios. O que ele está querendo dizer aqui, o profeta Jeremias? Que existem homens que as suas práticas, as suas ações são piores do que as de demônios. Você já tinha lido esse versículo, pastor? A senhora que é pastora, você que é obreiro, ovelha, não importa, você católico, padre, bispo, espírita, não importa a sua religião, você que está atrás, independente de quem você seja, da sua religião, da sua crença, você sabia que existem seres humanos que são piores, são mais perversos do que demônios? Não sou eu que estou dizendo. O texto está dizendo aqui. Isso vem de quem? Isso vem de Satanás. Eu estou lendo isso para passar para os senhores, né, para as senhoras, seja quem você for aí atrás dessa câmera, eu estou querendo para que você abra sua mente, abra sua visão para você saber quem nós somos. Tá ok? Quem eu sou de verdade, quem o Senhor é de verdade. Existem vários versículos. Eu não vou colocar todos, mas vou colocar alguns o suficiente para que todos vocês, ou a grande maioria, compreenda a verdade dos fatos. Como está lá no título, se conheça antes de conhecer a Jesus Cristo. Você precisa se conhecer. Se você não se conhecer primeiro, você não vai conhecer Jesus Cristo. Você tem que se conhecer primeiro. Porque você acha que você é bonzinho, que você é santo, que você é crente, que você é religioso. Enfim, que você é santo, que você é bom. Não. Você não se conhece, não. Vamos continuar. Próxima passagem aqui, Mateus 19, 25 e 26. Muito bem, Mateus 19, 25 e 26. Vamos ver o que diz o texto. A gente está se conhecendo. Você que não sabia, eu quando eu me conheci, comecei a ler de verdade, compreender, eu falei, nossa, eu sou um monstro. Eu sou o ser mais corrupto do universo. E a grande maioria que está aí atrás não sabe disso, não se conhece. Acha que é bonzinho, que está salvo, que está a mil maravilhas. Bom, vamos lá. Verso 25 e 26. Diz assim: os seus discípulos, né, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então é impossível a criatura mais corrupta, mais perversa, mais depravada, mais monstruosa, me permita dizer, do que todas as coisas se salvar. É impossível. Impossível.
Se não for a graça de Jesus Cristo, se não for o amor de Deus, se não for a bondade, a benevolência de Deus, nenhum ser humano se salva. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas, né, Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo. Não podemos falar dele. Mas se você pegar o maior homem nascido de mulher, João Batista, não. Ninguém, é impossível o ser mais corrupto, mais depravado, esse monstro que nós somos, se salvar. Não tem como. Essa é a realidade dos fatos. Não tem como. Se não for a mão de Deus, se não for a interferência, né, de Deus, né, nas nossas vidas, no caso, tem enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar, para se sacrificar, derramar o seu sangue, não teria como. Vamos ver mais um. Romanos, capítulo 3, 8 a 12. Vamos lá para Romanos 3, 8 a 12. Todos os homens estão debaixo do pecado, é o título. Verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? Paulo pergunta. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha que tremendo, meu. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meu Deus do céu. Né? Aí eu fico pensando nessa igreja, quase toda ela, né? Todas, né? Eu acho que todas. Não, todas. Dá para nivelar todas no mesmo nível. Tratando as pessoas que estão lá embaixo como se fossem vítimas, né? Como se fossem coitados, se achando coitados, se achando vítimas, se achando herdeiros, se achando salvos, bonzinhos, bonzinhas, né, em cima do púlpito, seja qual for o cargo, o nível espiritual, e tratando a todos lá embaixo, né, lá de baixo, sentados, independente do número, da placa da igreja, como se fossem vítimas, como se fossem coitados, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Nenhum só. Estou falando de mim. Eu estou falando de você. Seja você quem for, o senhor, a senhora, quem for que está atrás dessa câmera. Tudo que eu venho falando, mais essa passagem, sou eu. É o senhor e a senhora. É você que é ovelha. Evangélico, católico, budista, espírita, ateu, candomblé, não importa. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, minha irmã? Que nós somos, eu e você, nós somos as criaturas mais corruptas, mais depravadas, mais perversas do universo? Já ouviu isso em cima do púlpito? Já? Eu acho difícil. Pode ter algum aí, mas é um ou outro. 99,9% não fala isso. Com certeza não fala isso. Né? Mas enfim, vamos ver mais um texto aí. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Vamos ver o que diz. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Olha que versículo, gente. Olha isso. Olha que tremendo. Nós somos como um imundo. Quem que é um imundo? Quem que é um imundo sujo? O diabo.
Nós somos como o imundo. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz aqui, ó. Nós somos como ele. Nós somos herança dele. Tá aqui, ó, corre na minha veia, ó. Tá correndo, só quando eu morrer que vai sair. O que Satanás injetou aqui na minha veia, na tua, corre aqui na sua, só vai sair quando a gente morrer. Nós somos como ele. A soberba dele foi transferida para nós. Eu sou como ele, o Senhor, a senhora é como ele. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia, as nossas justiças. Aí o Senhor que acha que é santo, que é reto, né, que já sabe tudo, não precisa aprender mais nada, conhece Deus, né? Tudo que você conhece, tudo que você sabe, tudo que eu conheço, que eu sei, é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É tipo gangrena, né? Trombose na perna, sabe? Quando enrola com aquela faixa, você vai tirar, tá tudo podre, com pus. Trapo de imundícia. Esse é o meu conhecimento, a minha capacidade, o meu dom, tudo que eu faço, tudo que o senhor, que a senhora faz, isso é a sua capacidade, a sua inteligência. Isso é trapo de imundícia, cheira mal para Deus. Talvez seja difícil ouvir isso porque isso não se fala, por isso que eu falo no começo. O que se prega aqui, o que se fala nesse canal, não é comum de se falar nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Isso não se fala. Eu estou falando de verdade, nu, tirando a capa, tirando o véu, a venda dos olhos, com essas passagens bíblicas, com essa pregação de hoje. Quem sou eu, quem é você? Porque só assim a gente vai entender de verdade quem é Jesus Cristo. E a nossa real necessidade de Jesus nas nossas vidas. A nossa real necessidade de arrependimento. Entende isso que eu estou dizendo? Somos nós. Tem outros versículos, mas vai ficar muito longo. Não que eu não queira, que eu não estou preocupado mais com o tempo de vídeo, mas eu acho que já é o suficiente. Vá ler, procure outros que você vai encontrar. O senhor que é líder, pastor, pastoras, auxiliares, obreiros, evangelistas, missionários, missionárias, presbíteros, pregadores de agenda. Ixi, meu Deus do céu. Deve ter algum lúcido, algum pregador de agenda lúcido. Acredito que sim. Deve ser 1%. Tem. Toda regra tem exceção, né? Eu acho que deve ter aí, pregador de agenda, 1% que... Base bíblica, evangelho genuíno, palavra, né? Que não... O fato é que enquanto as igrejas, a liderança, continuar tratando as pessoas como vítima dentro das igrejas, elas não vão conhecer o Senhor Jesus Cristo. E tampouco vão compreender a sua morte na cruz do Calvário, comprometendo assim a sua salvação. Enquanto a liderança da igreja, os pastores, pastoras, continuarem tratando as pessoas dentro da igreja como as vítimas, elas não compreenderão de fato quem é o Senhor Jesus Cristo e tampouco entenderão o propósito da sua morte na cruz do Calvário. Mais ainda, comprometendo a sua salvação. É preciso primeiro conhecer a má notícia para depois você compreender a boa notícia. Se você ouvir somente a boa notícia primeiro, você com certeza vai rejeitar a má notícia, você vai resistir a toda a má notícia, vai desprezá-la. Invertendo essa ordem ou ignorando uma delas, vai ser muito difícil uma alma se salvar. Muitas vezes vai ser preciso passar pelo leito de uma UTI, pela vontade de Deus, fazer com que essa alma passe pela uma UTI para ela ser salva. Se inverter essa ordem, primeiro a justiça, depois o amor. A boa notícia, ela mostra quem é o Senhor Jesus Cristo. E a má notícia mostra quem sou eu e quem é você, quem é o Senhor, quem é a senhora. Se você não conhecer a sua doença, você não vai entender a cura. Se você não conhecer o seu problema, você não vai chegar à solução, não vai conhecer a solução. É muito simples. Se a justiça de Deus não for anunciada às pessoas,
as ovelhas, as pessoas que estão na igreja, elas não vão compreender o amor de Deus. O segundo depende do primeiro e não o contrário. A justiça vem primeiro do que o amor. Porque se você não tiver acesso à justiça, a sua mente, né, o seu coração, ele não vai discernir, né, de verdade o significado real, mais profundo do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus. A justiça é um trampolim, na verdade, é uma ponte para você alcançar o amor. É uma forma de preparar o seu coração, sua mente, o seu intelecto, para que você absorva o amor e compreenda o que foi feito lá na cruz do Calvário. Esse ato de amor que Deus fez entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. A justiça, ela prepara o terreno, né, para o amor ser plantado, né, para ser conhecido. A justiça descortina os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Ela torna tudo mais fácil para a gente acessar, né, a essência do amor de Deus. Se inverter isso, vai ficar muito difícil, gente. Mas para pregar a justiça primeiro do que pregar o amor, tem que ter muita coragem. Porque a justiça, ela fala da má notícia. Você vai ter que dar a má notícia primeiro. E depois falar do amor, que é a boa notícia. Você precisa conhecer a má notícia primeiro, senão você não vai compreender a boa. É por isso que a igreja é fraca, é anêmica. Por isso que esses crentes são anêmicos, são fracos. Não tem conhecimento de Bíblia, não tem conhecimento das coisas espirituais. Por isso que os discursos são triunfalistas e todo mundo acredita em tudo que vê, acredita em tudo que ouve. Por quê? Porque foram invertidos os fatores. Se prega o amor e a justiça se ignora. Não se mostra de verdade, né, quem sou eu, quem é você, que é o propósito desse ensino, dessa pregação. Por isso que os crentes são fracos, frio, chuva, sol, calor, não vai para a igreja, não vai nos cultos de ensino bíblico, escola bíblica dominical, cultos de oração, tudo vazio. Né? São os crentes hoje, dá para dizer que muitos são como os católicos, né? Que só vai de domingo na igreja. Por que, presbítero? Porque não tem acesso primeiro à justiça de Deus, que vai preparar o terreno, preparar o coração, a mente, né, que é a alma, para logo após ter acesso ao amor de Deus. É assim que funciona. Não dá para ser diferente, gente. Por isso que a igreja está do jeito que está hoje, vazia, desanimada, fracos, caídos, desanimados, prostrados e prostradas. Pega a igreja 3 anos atrás, cultos de domingo, de Santa Ceia, cultos de oração, de ensino bíblico. Porque o senhor, a senhora, na verdade a maioria, né, não vou dizer que todos, mas a grande maioria, bem mais de 90%, lamento dizer isso, inverteram, né, os fatores amor e justiça. Estão pregando o amor, negligenciando a justiça. Qual é o correto, presbítero? Mostrar a justiça, pregar a justiça primeiro para mostrar quem nós somos primeiro, e depois vir com o amor, que é Jesus Cristo, e mostrar o problema primeiro, e depois mostrar a solução. O problema, quem é o problema? Sou eu, é você. Aí vim com a solução. Quem é a solução? Jesus Cristo. Será que eu preciso desenhar para o senhor, para a senhora entender? É tão simples. Basta abrir o coração. Esse coração duro de pedra aí, né? Você pode comentar aí embaixo, né? Deixa o seu comentário, se você quiser. Fique à vontade. Quer me chamar para conversar na minha casa, na sua casa? Vamos conversar, a gente lê os textos. Eu te ajudo, pastor. Ajudo a senhora, pastor. Eu não estou aqui contra vocês. Contra os senhores e as senhoras, contra você que é ovelha, você que é católico, espírita, budista, candomblé, não, ateu. Eu não sou contra vocês. Eu venho falando isso desde que eu abri o canal em 2019.
Eu sou a favor de vocês, eu estou aqui para ajudar, eu pago um preço alto para isso. É que como o modelo, né, as pregações, as palavras que eu prego não é comum, as pessoas ficam contra, ficam combatendo a minha pessoa. Elas não combatem o que eu prego, elas combatem a minha pessoa. Mas eu estou a favor de vocês, eu estou aqui para ajudar. Então me chama, a gente conversa. Quer me chamar para pregar na sua igreja? Se o senhor tiver coragem, a senhora tiver coragem, eu vou dar um ensino sobre isso, sobre esse assunto que a gente falou aqui. Eu vou com sabedoria, com mansidão, com longanimidade, sem ferir ninguém, nenhuma ovelha, né? É pela palavra. A palavra não mata ovelha, o que mata ovelha é pecado. Então, sabe, de uma forma equilibrada, com sabedoria. Vai ser um prazer ajudar a sua igreja, o senhor que é pastor, líder, pastora, líder. Muito bem, meus irmãos. Somente até aqui, tá bom? Quero te agradecer por ter ficado até agora assistindo esse vídeo. Né? É sinal que você gosta do Evangelho, gosta do genuíno Evangelho, né? Da verdade, exortação, correção, de aprender, né? Coisas que a igreja, infelizmente, não tem pregado lá nos púlpitos, né? Todas as igrejas, na verdade, você vai encontrar o senhor, a senhora vai encontrar aqui nesse canal. Não sou o único atalaia, venho dizendo, né? Tem alguns aí, pastores e pastoras, falando cada bobagem, cada besteira. Eu sempre disse, eu não sou o único, os atalaias existem, não são muitos, mas eles existem e os discursos, os ensinamentos desse canal, eles são diferenciados. É difícil, muito difícil encontrar na igreja. Vai encontrar só na boca dos atalaias, homens e mulheres, né, que chegaram aí nesse nível espiritual, tem essa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo para a glória de Deus, nada para mim, nem para os outros atalaias, tá bom? Obrigado mesmo, de verdade, eu agradeço. E até o próximo vídeo, querendo Deus.